Vida Teológica. Ouvir, aprender, entender, crescer, evoluir. Vida Teológica. Primeira edição. Com o pastor Roberto Cruvinel. Quem é quem nas Escrituras? Dúvidas da vida cristã e aquelas questões bíblicas difíceis de responder. Vida Teológica. Olá, amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica e eu sou o pastor Roberto Cruvinel e como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Hoje mesa farta aqui, hoje vai ficar bom demais da conta, presta atenção, nós temos dois irmãos de confissão tradicional e um irmão, que eu sou apresentador, né? Pentecostal clássico. Vai ficar bom. Eu quero pedir que você compartilhe agora os links através do WhatsApp. Copia o link do Facebook e compartilhe agora através do WhatsApp. Só copiar e colar, ok? Vamos começar trabalhando. Nós estamos transmitindo pelo Instagram Teológica Vida. Estamos transmitindo também pelo Facebook Teológica Vida. E vamos com vocês durante 55 minutinhos. Quero lembrar a vocês que segunda-feira estaremos ao vivo. Todo Vale do Paraíba, 96.5 Rádio Vida FM, sabe por quê? Porque a vida é tudo de bom. E nós vamos trabalhando com vocês, ó, aplicativo, logo saindo aplicativo, bênção de Deus. Comigo, ao meu lado, reverendo Lucas Rezende, que vai saudar mais uma vez o povo de Deus. Vai ser Reirene tu Kyrio ou vai ser paz do Senhor, meus irmãos? Como você quiser, irmão. Paz do Senhor, meus irmãos, alegria estar aqui ao seu lado, pastor Cruvinel, meu amigão, meu irmão em Cristo, servo de Deus, hoje conhecendo o pastor Isaac, né, que já vai se apresentar. Você não tem noção. Também. Pois é. Irmãos, a paz do Senhor aos irmãos, é uma alegria estar com vocês novamente aqui no programa do pastor Cruvinel. Vocês não têm noção, irmãos. Isaac é daqueles... A gente ficou amigo, irmãos. Ele vem de uma igreja que é polêmica. Quando chega nos programas de TV, o negócio ferve. E nós ficamos amigos, né? Pastor Isaac, a paz do Senhor. Pastor Isaac Pereira, da Igreja Batista Redenção. Aliás, o pastor Lucas, da Igreja Presbiteriana. Isso. Pastor Isaac, da Igreja Batista Redenção, meu amigo. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Prazer estar aqui de novo, Roberto, pastor Lucas e pastor Eliseu. Conhecendo agora pela primeira vez. Como todos falaram aqui, eu espero que a paz do Senhor reine neste local pelos próximos 55 minutos. Não vai, né, meu Deus? Roberto fala assim, mas nós graças a Deus nos damos bem, temos aí afinidade, somos irmãos em Cristo. Isso aqui que é muito maior, inclusive, do que divergências doutrinárias, mas... E é verdade, né, Isaac? A gente se dá bem mesmo, né? Se dá bem. De vez em quando eu falo, para de falar essas coisas aí, irmão. E eu falo também, para de falar essas coisas. Só Jesus para te ajudar, meu irmão. Ah, Deus tem dó da vida dele. Mas Deus é muito bom conosco. E também comigo aqui, o meu amigo, pastor Eliseu Almeida. Ele é o pastor setorial da Assembleia de Deus do Belém. Olha, igreja linda, lindíssima ali do setor da Praça da Sé. Mas na verdade ali é Moca. Ele transformou um lugar que era para promover as coisas do inimigo num lugar para glorificar a Deus. Vocês precisam ver, era um centro esotérico. Hoje é uma tremenda igreja Assembleia de Deus que eu tive o prazer de no último sábado ser um pequeno vaso de barro para ensinar as Escrituras. Pastor Eliseu, Reirene tu Kyrio.
Reirene do Quírio, pastor Cruvinel, pastor Isaac e pastor Lucas. Prazer conhecê-los e é uma alegria, mais uma vez, poder fazer parte desse programa. Ó, eu vou dizer pra vocês como é que funciona. Quando o pastor Eliseu vem aqui, as lives batem 150, 200... Eu não sei como é que ele faz, né, irmãos? Ó, tem muita gente ligada. Adalberto Santos, ô glória, sou grato a Deus por toda a dedicação de dividir conhecimento. Adalberto, igreja, chegada de Cristo. Valéria, paz do Senhor, tá na sintonia. Felipe tá dizendo 96.5, porque a vida é tudo de bom. Gente, segunda-feira, nós estamos entrando aí pela Rádio Vida FM. Nós vamos colocar aí como chama lá? O aplicativo. Não tem essa, irmão. Fica com a gente aqui. Eduardo tá ligado aqui, que é um montador de imóveis abençoado. Muita gente ligada. Olha, vamos levantar essa live agora. Compartilha a live do Facebook. Comece a marcar os amigos, comece a marcar as pessoas. Vamos começar a trabalhar. Compartilha também a live no Instagram. Vem trabalhar comigo. Vamos começar o trabalho. Vem cá, daqui. Pastor Lucas. O Francisco. É só a última que é a pergunta, pastor Cruvinel. Tá bom. Uma pergunta específica para o reverendo Lucas. Uma pergunta complexa. Uma pergunta, Lucas, estabelecer a sua, que está escrito aqui. Se o senhor quiser que eu te ajude aqui. Lê você, vai. Interpretação, vê se ele tem. A pergunta aqui é do Marcos Antônio Correia. Nós agradecemos aqui, né? Sempre bom a participação. É uma pergunta complexa, pastor. Então vai lá. Eu quero primeiro elogiar, né, a complexidade da pergunta e tentar responder, e peço a ajuda de vocês, porque realmente é bem complexo a questão aqui. Ele coloca assim, uma pergunta ao reverendo Lucas. Lucas, ao estabelecer na sua narrativa um liame quer dizer uma conexão, uma união, continuidade de ação, obra do Espírito Santo, desde o Antigo Testamento até os seus dias, não estaria escrevendo uma teologia pragmática e normativa para os nossos dias? Chique. Vai lá. Quem entendeu a pergunta aí? Bom, eu vou responder a partir do que eu entendi. Na verdade, a gente realmente a gente entende que o Espírito é o mesmo que opera em ambas as alianças. Mas você tem na antiga aliança uma promessa de um tempo diferenciado que é inaugurado pela obra do Messias, pela obra de Cristo, que inaugura um novo tempo, e essa inauguração é evidenciada pelo evento de Pentecostes. Quando nós olhamos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela tem clara diferença. Eu não sei como é que a pneumatologia pentecostal aborda isso, mas nós temos tido a compreensão de que nós vemos ali algumas características do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento que não correspondem a maneira como ele age no Novo Testamento e a presença dele na vida dos crentes. Eu quero dar um exemplo. Você pega lá em Êxodo, você tem Bezalel, que foi capacitado, chamado por Deus para construir os artefatos do tabernáculo, do tabernáculo de adoração. E diz que o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Então, quer dizer, ele não tinha aquela capacitação que foi dada. Mas você vê outros textos que dizem que parecem nos indicar que o Espírito Santo vinha, atuava, a pessoa fazia o que Deus queria que ele fizesse e ele se retirava. Então nós vemos diferenças tanto no Antigo Testamento quanto nos dias de Cristo, na ação do Espírito Santo, e a partir do Pentecoste. Eu não sei se ajuda, mas eu só estava querendo trazer uma luz. Alguém entendeu melhor a pergunta? Alguém quer discorrer mais sobre essa questão ou apresentar um contraponto ao que eu tenho colocado aqui nessa minha resposta? Tá legal, valeu, é isso aí. Vamos lá, pergunta pastor Isaac. Paulo Rogério Cascardi, amor é dom? Interessante ele perguntar isso, porque o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo mais famoso acerca do amor, muita gente usa, inclusive aí, indiscriminadamente, é um capítulo que se encontra entre outros dois capítulos, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala exatamente acerca dos dons espirituais. E aqui, seja você cessacionista ou continuista, isso não altera a sua interpretação acerca do capítulo 13. O querido aqui perguntou se o amor é dom. Eu creio, assim, na nossa Bíblia aqui apresenta lá no título o amor como dom supremo. Mas, apesar de entendimento de alguns, eu creio que o amor, assim como o amor não acaba, e o capítulo 13 vai falar acerca disso, os dons um dia cessarão.
Os dons espirituais, como nós conhecemos, em 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Coríntios 14 e Efésios 4. Os dons cessarão, mas o amor não cessará, porque o amor é o meio pelo qual os dons devem ser exercidos. Então, se você exerce os dons espirituais, mas não tem amor, e aí ele vai fazer aquela inódia toda bela acerca de como deve funcionar a igreja e o exercício dos dons. Então, dizer que o amor é um dom é categorizá-lo no meio de todos. Eu prefiro fazer, assim como o apóstolo Paulo, torná-lo um pouco maior. É um meio pelo qual os dons devem ser exercidos. O amor a Deus e o amor, especificamente ali no contexto, pelos irmãos. Então, se você utiliza os dons espirituais, ou diz que exerce os dons espirituais para se ensoberbecer, para se enaltecer na igreja, para fazer o seu nome conhecido, você não está fazendo corretamente, você não está exercendo os dons corretamente, que é através do amor a Deus e o amor aos irmãos na igreja. Bom, é interessante que a palavra dom, deixa eu falar aqui, peraí, vamos pra foto, pessoal, atenção, hein, pra foto. Isso, Washington, fica aqui, Washington, fica aqui se você quiser, não tem problema não, daqui a pouco vai ser bênção aqui contigo. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa interessante para os irmãos, sobre essa questão do dom do amor. A palavra amor, nós temos 4 palavras gregas para amor. Storge, que é amor familiar, Phileo, que é entre amigos, fraternal, Eros, que é o instinto sexual, e o agape, não diga ágape, agape, o acento está no segundo alfa, tá? O agape, aliás, depois tem um negócio para te dizer de grego, me lembra, tá? No segundo alfa. O que acontece? Dependendo do texto, ele pode ser um dom, depende do texto, mas também ele pode ser parte do fruto do Espírito, que aí não depende de Deus, aí depende do seu exercício. Então é a questão de onde a palavra está inserida, não é? Dentro disso, e sem debate, pastor Eliseu, é porque a questão, os dons cessarão, para nós pentecostais, eles só cessarão na glória. Para os pentecostais, né? Para a visão pentecostal. Pastor Eliseu, que aliás você hoje está fraco esse negócio de você compartilhar aí, irmão. Porque eu cheguei sem... tem que compartilhar, falar pro pessoal aí. Porque quando ele vem aqui, irmão, com 150 visualizações, pessoal tudo ligado com a gente aí. O Paulo Rogério Cascardi também pergunta: o que são dons bíblicos? Bom, referente aos dons, precisaria bastante tempo, como os irmãos estavam debatendo aqui sobre acerca de um dom, né, que deu aqui um bom debate, né, sobre o dom de profecia, mas a gente poderia pelo menos fazer uma pequena classificação sobre dons, a diferenciação entre dons, talentos e ministério. Porque tem pessoas que têm um talento e pensam que é dom, que é um dom. Por exemplo, o que as pessoas mais confundem: eu não canto porque não tenho o dom de cantar. Cantar não é dom. Cantar é um talento. É um talento que deve ser aprimorado e desenvolvido. Dons nós temos na Bíblia, e o que Paulo vai registrar na sua carta aos Coríntios. E então, dom a palavra, ela, resumindo, significa presente. Então é um presente que Deus dá à igreja para edificação da igreja, para que sirva que a igreja se una, para que a igreja viva em comunhão e para que haja crescimento. Então, resumindo, dons, ela serve para a edificação da igreja, para o crescimento. Com relação à classificação, nós temos os dons ministeriais, sim, dons espirituais, dons de serviço, são dons citados na Bíblia. E a palavra dom, na verdade, do ponto de vista lexicográfico, é presente, né? Presente. Não é? Toma cuidado com o que você recebe de Deus, viu, irmãos? Porque tem gente que recebe de Deus coisas boas e usam de forma equivocada. E aí pode complicar a vida, com toda certeza. Pelo Facebook, o Marcos David. É isso mesmo? Marcos Davi. David? Não, mas tem o E. Aqui verdade, tem o E, verdade. David. Gostaria que você explicasse Malaquias 3:8.
É comigo? pra você tá mesmo. bom. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8 é aquele clássico texto que nos fala o seguinte, veja: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui o profeta Malaquias está denunciando uma omissão do povo de Israel no que se refere ao dízimo. Alguém fala assim, não, é dos sacerdotes, olha o texto. Não, querido, está aqui no verso 10, no verso 9, olha. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Parece que havia ali por parte da nação de Israel uma omissão neste dever moral ali, nesse dever bíblico. Na verdade, aqui legal porque é um contexto de lei e está na lei cerimonial judaica, na liturgia judaica. Então, o que acontece? Diante dessa omissão, o profeta está denunciando e atrelando ela a um roubo. Quer dizer, aquilo que não era de direito do povo, eles estavam se apossando e não estavam entregando a Deus. Com essa questão, eu uso um texto do Novo Testamento, Tiago 4:17, diz o seguinte, olha, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se você sabe que deveria ter feito e não fez, você está pecando. Ali era um pecado que está sendo denunciado pelo profeta e está sendo relacionado com furto. E aí a gente precisaria de tempo aqui para Mas o profeta pode denunciar pecado? Eita! Deveria. Todo na verdade, crente pode, deve não denunciar. é todo crente, na verdade, não precisa ser profeta. E toda vez que você denuncia, você está sendo um profeta Mas de não Deus. é tocar no ungido? Todo crente é ungido. Porque a questão é o seguinte, irmãos, existe um entendimento equivocado. Não toqueis no ungido. O que é não tocar no ungido? A partir do momento que o camarada não está em linha com aquilo que está com o que diz as Escrituras, concernente a o que é verdade, concernente ao que é real, o que leva à salvação, não é? Tem pessoas que, por exemplo, se colocam num pedestal de Superman, que não precisa mais de Jesus. Jesus não é o suficiente. Isso é heresia. A partir do momento que roubou a glória de Cristo, ele não divide a glória dele com ninguém. Sim, já vou. Esse aqui eu vou ajudar a responder. Isso aqui vai virar debate aqui nós quatro, que vamos responder essa pergunta aqui, ó. Não, pentecostalismo. Quero mandar um abraço ao Rodrigo, ao pregador Jonas, a Julie, God My Lord, Julie Rafa, pregador Jonas, todo o pessoal que está aqui no Instagram. Eu gostaria que você que está no Instagram, que você nesse momento compartilhasse as nossas lives. Aqui também no Facebook. O pessoal está mandando aí pergunta, né, gente? Tem muita pergunta. Pessoal do Rio Grande do Sul, pastor Eliseu, eu sou presbítero Sidney, de Boa Vista Missões, Rio Grande do Sul. Eleni Ricardo, a paz do Senhor. Eliseu Almeida, compartilhem. Começou, ó. Olá. Começou, é bênção. Mena Borges, Marcelo. Olha, você ainda não conseguiu passar de 100 hoje, hein, irmão? Vai chegar lá. Tá difícil hoje. 95, vamos compartilhar o Facebook também? Vai chegar agora. Entra aí. Quero lembrar vocês, segunda-feira estamos pela 96.5, todo o Vale do Paraíba. Alô, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Arujá, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Guararema. Estamos chegando aí 96.5 com o programa Vida Teológica, debate às 11, Vida Teológica ao meio-dia. E vamos trabalhar, tá bom? Pergunta agora para você, meu caro e dileto amigo. Pastor Isaac, o bravo. Eu gosto desses adjetivos. Vamos começar a colocar epítetos aqui ao pessoal, não é? O pastor reverendo Lucas Rezende, o tranquilo. Vamos lá que ele fez pra mim. Pastor Isaac Pereira, o bravo. Não é? E o pastor Eliseu, ainda vou pensar. No Insta, o Walter diz, gostaria de explicação sobre o profeta Elias. Quando corre com o rei Acabe, tipo disputa, foi uma competição? Eu não sei qual que é exatamente a corrida, o rei Acabe pega o cavalo, a briga, e corre, aí ele corre a pé. Se é uma competição, é engraçado porque a vida de Elias, e especialmente com relação ao rei Acabe e Jezabel, sua esposa, é muito cênico
Assim, é muito didático a interação entre Elias e o rei Acabe e sua esposa. Mesmo nesse episódio aí, tanto no episódio lá do altar, em que Elias colocou fogo no altar, é para demonstrar que o rei de Israel é superior aos reis de Acabe, aos reis pagãos, aos reis adorados ali na época, sim, inclusive superior ao próprio rei Acabe. Então, se existe essa cena, existe, claro, e os outros momentos de Elias nos embates ali com os profetas de Baal, é para mostrar que Deus, que o rei de Israel, que Jeová, é superior aos deuses dos profetas de Baal, aos deuses de Acabe, inclusive humilhando ali, por assim dizer, Acabe todo o seu reinado. Então, não tem como negar que situações sobrenaturais ocorreram. Não, de forma nenhuma. O profeta correu mais do que o camarada. Exatamente. Não, a vida de Elias, assim, os episódios, em sua vasta maioria, são episódios sobrenaturais. Porque tem uma teologia aí, que é uma teologia deletéria e perniciosa, que é a teologia da desmitologização, ou desmistificação. Deus nos livre disso. Deus nos livre. Dizendo, não foi, aquilo é um mito. O sangue de Cristo tem poder, é um mito coisa nenhuma. É interessante as pessoas desmitologizarem assuntos assim. Ah, não, isso tem explicação científica. E depois orar a Deus pedindo cura de alguma doença. Se eu quero desmitificar, porque se você está tirando o poder de Deus, aí você depois quer que Deus use esse mesmo poder, é ilógico. Nós cremos em um Deus sobrenatural que controla todas as coisas, pode fazer Elias correr mais do que um carro com cavalos e traz fogo sobre um altar e apaga faz secar toda a água em volta dele, e é o mesmo Deus que cura as pessoas hoje, que dá suas bênçãos e faz coisas extraordinárias que nós não temos explicação. Dá um glória. Pera um pouquinho. Quer fazer um glória? Então dá um glória. Glória a Deus. Agora eu pergunto a você. Você é de que igreja? Eu continuo sendo sensacionista. Não, mas você é de que igreja? Não, mas que igreja você é? Eu sou da Igreja Batista da Redenção. Eu estou asseverando isso, irmãos, porque às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada. Tem gente que me diz assim, uma vez salvo para sempre, o camarada vai viver de qualquer jeito. Aonde que ele leu isso? Não existe. Neguei, Norton. Nunca. Nas palavras do apóstolo Paulo. O Calvino... Aliás, Spurgeon disse certa vez, se você não santifica a sua vida, coloque em dúvida a sua eleição. Então, às vezes é uma visão equivocada. Você vê, crê num Deus sobrenatural. Essa teologia de desmitologização é uma malignidade. Como a mesma teologia que usa Deus como instrumento de comércio, é maligno, é diabólico, não tem nada de céu, não tem nada de Deus e não tem nada de Bíblia. Fuja disso, porque esse tipo de teologia vai querer desmitologizar ou desmistificar a ressurreição de Jesus, por exemplo. E se Jesus não ressuscitou, nós somos os piores dos pecadores, cremos em nada. Mas como o nosso Senhor é um Deus sobrenatural, um Deus que atua no nosso meio e fez ressuscitar o Senhor Jesus dos mortos, um dia nós ressuscitaremos com Ele, conforme 1 Coríntios 15. Olha, o W. Regis, 1978, pelo Insta, pergunta, por gentileza, pastor, explica Isaías 6. Pastor Eliseu de Almeida, Made in Assembleia de Deus do Belém. A Isaías 6 é o famigerado relato, né, da morte do rei Uzias, e que geralmente fica sempre aí no ano que morreu o rei Uzias e ninguém vai atrás quem era Uzias, e tem um grande relato por trás desse nome Uzias. Foi um dos reis, que mais reinaram em Israel. Se não me engano, o segundo rei que mais reinou em Israel foi o rei Uzias. E morreu por causa do seu orgulho, da sua soberba. E no ano em que ele morreu, Isaías teve uma visão da glória de Deus, teve uma visão que mudou a sua história, e ele viu serafins que estavam acima do trono, ou seja, não do trono, não estavam entronizados no trono do rei
Uzias, mas estavam acima, isso demonstrando que eles são seres superiores, e estavam adorando, e não adorando o rei Uzias, mas adorando aquele que estava sentado no trono, que era o Todo-Poderoso, o próprio Deus, o qual ele não via, mas sim tinha reflexos da sua glória, e diziam uns aos outros, também não diziam para o rei e nem para Isaías, mas diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Ou seja, eles davam demonstração de como é a eternidade, de como é a glória, de como é diante de Deus a adoração eternamente. Então ele vai dar demonstração, e aqui aparecem esses seres, que uma classe angelical, que são uma das únicas serafins e querubins que aparece com asas na Bíblia. Então, serafins com 6 asas, querubins com 2, e aqui aparecem os serafins que com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e cada dessas asas tem um significado, o qual não vem o caso. Mas esse momento é algo que muda a história do profeta Isaías, e a partir daqui então começa a deslanchar o seu ministério profético. Maravilha! Tá vendo como é bom, irmão, teologia? Porque hoje tem muita pergunta aqui. O pessoal tá mandando pergunta, hein? Olha aqui, ó. Márcia Saturnino. Pessoal, José Araújo. Não, gente, aqui é a vida. Nós estamos na vida porque a vida é tudo de bom. Quero lembrar que a partir de segunda-feira nós estamos no Dial para todo o Vale, como é? Do Vale do Paraíba, meu Deus, Vale do Paraíba. E chegando até Guarulhos, Itaquaquecetuba, 96.5. Estaremos disponibilizando o nosso aplicativo. Você pode ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Se você pegar aquele foguetinho, não é? E entrar na estratosfera, tem sinal de internet? Fica com a gente, porque vida é tudo de bom. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica, sua hora de estudar. De segunda a sexta, em 2 edições. Ao meio-dia e às 4 da tarde. A palavra de Deus de um jeito simples, direto e descomplicado. Vida Teológica, você só tem aqui. Gente, muito bom estar com vocês aqui. Deixa eu falar um negócio que legal para vocês aqui. Muita gente gostaria de ter o seu próprio livro, mas você não... Você tem o livro, você tem o texto, mas não sabe diagramar, não sabe fazer capa, não é? Você tem livro escrito, pastor Lucas? Não. Então presta atenção no que eu vou falar agora aqui. Presta atenção. Você tem livro escrito, Isaac? Você tem, pastor? Então vocês prestem atenção no que eu vou falar. Eu tenho. Tem alguns que estão até esgotados. Olha bem, olha o que vai acontecer. Você que tem o desejo de lançar seu livro, você pode agora. Na Sinapses Editora, você tem toda a assessoria para fazer a edição do seu material. Correção, diagramação, criação de capa, solicitação de ISBN, publicação nas redes sociais, colocação nas livrarias, todo o suporte. Muitos livros meus foram lançados por essa editora. Fala com o Ailton. Chama agora no WhatsApp. Quer fazer seu livro? Pastor, eu só tenho texto. Manda agora uma mensagem de WhatsApp para 98444 8728 0 prestadora 11 98444 8728. Devagar, vou falar devagar. 98444 8728. Fala com o Mailton lá, vem aprender. Primeira edição. Vamos continuar, gente. Vocês estão percebendo que minha garganta já está indo, né? Tem muita gente aqui. Pastor Cruvinel, os dons ministeriais também podem ser concedidos a mulheres, ou seja, mulheres podem exercer o ministério. Meus colegas, alguns colegas aqui defendem que não, eu creio que a maioria. Eu defendo que sim. Tem lá um estudo no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, que ele está trabalhando para refutar, pastor Reverendo Lucas, sobre ministério feminino, e onde eu faço a exegese de textos bíblicos. Não, a questão não é nem dogmática. Veja, as Assembleias de Deus não ordenam mulheres. E é uma questão convencional, tem que respeitar. Brasil para Cristo também não, outras igrejas também não. Agora a questão é, elas podem receber esses dons ministeriais?
E eu faço essa exegese, essa defesa. Então tá lá, Ministério Feminino. Cadê, irmão? A questão do... Onde é que tá? Tá aqui. Nossa. No Facebook, o diácono Jesuel Santos explique Salmo 23:1 no seu original. E o Valmir Alves também pelo Facebook. Paz do Senhor, Salmo 23. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. O que significa? Então, vamos lá. Pois é, aqui nesse salmo nós temos embora uma unidade literária, você tem duas analogias. A primeira se inicia no verso 1 e vai até o verso de número 4. E a segunda se inicia no verso 5 e envolve o verso 5 e 6. São duas analogias diferentes que é estabelecida pelo salmista, embora se forme essa unidade literária que é essa canção aí composta por Davi. No primeiro verso, quando fala aqui sobre a questão original, quer dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ovelha depende muito do pastor, e Davi, é interessante que ele era pastor, ele tem essa experiência, mas ele se tornou rei. E o rei, nesse contexto histórico, ele também era tido como pastor, porque ele provia, na verdade, todas as necessidades do seu povo. Então, nesse sentido, a leitura aqui é numa expressão de confiança de que se Deus é meu pastor, ele não me faltará. Não é necessariamente que alguma coisa não me faltará, mas é a confiança na provisão de Deus, que é tomado como um pastor que provê para a ovelha, que é tomado como um rei que provê para a nação, e Davi viveu as duas experiências, tanto como pastor como para rei. E o outro texto, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pois na verdade é desinente a essa expressão de confiança, e eu precisaria pesquisar aqui para ver qual que é a analogia específica do contexto histórico, mas envolve aqui confiança. Mesmo diante dos ataques do adversário, eu tenho Deus zelando, cuidando e mostrando a sua proteção para os inimigos. Eu recomendo, tem Salmos de Calvino, da editora... Pode ser LPC, não da é, cultura cristã, LPC, não, mas da cultura acho cristã, que é Paráclitos, não é? É Paráclitos, é isso aí. Salmos, agora também Lloyd Jones tem os Salmos, não tem? Tem ou não tem, Lloyd Jones? Porque o Lloyd Jones tem um comentário de Efésios, tem comentário de Romanos, eu gosto muito, né? Vamos lá. Alguns relacionam esse texto com uma celebração de vitórias. Vitórias sobre os inimigos eram celebradas como um banquete. Então, quer dizer, esse banquete diante do livramento de Deus. Isso. O André Pereira pelo Facebook, estou ouvindo do Paraná. Abraço, povo do Paraná. Explique Mateus 17:15. Bom, vamos ler o texto aqui. Senhor... Bom, vou ler o 14 para contextualizar. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. No versículo 18 nós vamos ver que se trata de uma pessoa endemoniada, um filho endemoniado. Eu não sei qual é a explicação que ele gostaria de ouvir, mas nós precisamos aprender a ler o texto da sua forma natural. Se eu ler aqui que a pessoa é lunática e sofre muito, e depois eu leio no versículo 18 que Jesus repreendeu o demônio tinha justamente esse objetivo, oprimir essa pessoa dessa forma, fazendo que ela agisse de maneira não natural, e que lançava essa pessoa, o demônio lançava em posse dessa pessoa, lançava ela no fogo. Que fogo é esse? É o fogo que queima, é o fogo do seu fogão, é o fogo da fogueira, é o fogo que queima a carne, naturalmente. E é na toa que ele faz o contraponto, e outras muitas vezes na água. Talvez aqui causando prejuízo, fazendo a pessoa beirar aí o afogamento. Então a leitura natural do texto mostra que é uma pessoa que possuía um demônio e era oprimido por esse demônio dessa forma. Maravilha, é isso mesmo. O Dedé Lemos está aqui. A paz, meus pastores. Dedé Lemos, lá de Adeus. Francisco Silva assistindo ao vivo. Excelente, bênção. Irmãos, segunda-feira nós estaremos aqui transmitindo as lives. Estaremos no ar pela 96.5. Logo estaremos nos aplicativos. Porque a vida é tudo de bom, irmãos. É isso aí, Rádio Vida. Vem comigo, vamos ficar aqui. Olha... eu vou pedir aqui ao reverendo Lucas que prepare o Paulo José Marques. Ele pede que responda sobre Gênesis 6:2, a parte dos gigantes, tá? Eita! Te vira. Enquanto isso, o pastor Eliseu, eu estou precisando de um epíteto para ele.
Pastor, Bom, você conhece mais ele do que o pastor, mas ele é o gente boa, ficava muito. O pastor Eliseu, o grisalho. Facebook, Daniel pergunta, Daniel Sandra Araújo, por que as mulheres não precisam usar o véu nos dias de hoje? Bom, se for da congregação, ela precisa, mas... A congregação precisa. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ali havia uma questão cultural, né? E entre o povo judeu havia, desde a recomendação da lei cerimonial, lá em Levítico, uma questão cerimonial e cultural. Então, mas quando Paulo escreve à igreja, porque havia naquela época as prostitutas sagradas, e estas então raspavam a cabeça. E toda mulher que não tinha a cabeça coberta era considerada para o judeu uma mulher impura. E essa expressão aparece muito na Bíblia, mulher pecadora. E sempre como a gente tem uma mentalidade cristã e quando vê na Bíblia mulher pecadora, logo vem mulher adúltera. Mas para o judeu toda mulher era pecadora porque ela não podia entrar no templo, ela não poderia adorar no templo como os homens poderiam fazer, e toda mulher era impura. Então por isso a mulher era pecadora. Mas nessa ocasião, quando a mulher tinha a cabeça raspada ou tosquiada, ou seja, cortada rente o seu cabelo, ela era tida como prostituta sagrada, porque segundo a história havia naquela época praticamente mais de 1000 prostitutas sagradas que se prostituíam para... Dentro de Afrodite. Exatamente, de uma forma de adoração a Afrodite. E muitas dessas foram alcançadas pelo Evangelho e começaram a ir a ouvir a palavra, as ministrações de Paulo, e aí começou a haver uma confusão. Então Paulo, para não colocar essas mulheres, expor elas, então ele colocou essa questão: todas então vão cobrir a cabeça. E então ele igualou a todas. Na verdade, uma nota geográfica, não é? Essa igreja de Corinto ficava no istmo do Peloponeso, não é? E barcos eram transportados por força de escravos no meio da cidade. E interessante que a questão era extremamente cultural, né? Exatamente. Extremamente cultural, porque tem doutrina. A doutrina é a mulher, Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça do marido. E aí começa a questão por conta da mulher. Perdão. Me ajuda, gente. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Da igreja. Então o texto lá abre aí, 1 Coríntios 11. Aqui, ó. Jesus é a cabeça da igreja. Da igreja, ó. Está escrito, vai, 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão é a cabeça da mulher. Tá certo, irmãos? Eu tô velhinho, mas ainda tô lembrando, viu, meus irmãos? A cabeça de Cristo. Não, pera aí. Eu tô velhinho, viu, queridos? É isso aí. Eu sou um ancião aqui, mas eu estou amados. Mas eu estou lembrando, queridos e amados. Né? Pô, tô pensando que eu tô errado agora. Os 3 contra mim, pode isso, pastor? Eu não abri minha boca. Todo mundo foi conferir se eu tinha dado o GPS errado. Mas olha lá. Aí a doutrina é essa: Cristo a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher. E aí tem uma questão dos missionários judeus que se escandalizavam com o entendimento equivocado de liberdade. Agora, o texto, a questão complicada desse texto que vocês quiserem responder é o que é a presença dos anjos aí. Essa daí é difícil. Aí você pega o texto, o livro do... Você está pensando, né, pastor Lucas? Aquele texto do Pirman, que é um teólogo judeu convertido ao pentecostalismo clássico, que fez a Bíblia livro por livro. É coisa antiga, livro antigo esse. Acho que nem sei se edita mais pela CPAD. Editora Vida, acho que editou CPAD. Maior Pirman. Acho que foi pela Vida. É muito bom. Muito bom. Agora, essa questão dos anjos que é o difícil ali. O que são esses anjos que vêm ver as nossas reuniões e tal? O que são? Então, mas Paulo termina. Se alguém quiser ser contencioso, nós, a Igreja do Senhor, não temos tal costume. Tem um irmão do Distrito Federal, o pessoal está dando risada aqui, viu?
Irmã Denise. A mulher, o pescoço do homem, tá falando aqui, Aqui, ó. ó. A irmã Denise tá dando risada. Gente, o Rafael Donizete aprendendo muito com esse programa. Márcio, você tá dizendo que a mulher é o pescoço do homem. Já pensou? Tá aí que tá. Se a mulher não for aprumada, o homem fica assim, ó. É, o homem é a Parecendo cabeça. a galinha de Angola. Não, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Que gira pra onde quiser, meu irmão. É verdade, a minha faz isso comigo. Então, né? pronto. Manda muito. Mas tinha uma Ainda pergunta bem, né, aqui. pastor? Ainda bem. Tem uma pergunta aqui. Tinha uma pergunta que me até sumiu aqui do Distrito Federal, irmãos. Sobre o Adalberto, os antigos tiveram o privilégio de estudar com Gamaliel. Nós temos a honra de aprender com Corvinel. Essa aí vai pro status, hein, Pro status. Você tá querendo Aleluia. Tá escrito aqui, ó. O irmão escreveu mesmo. Mas é o seguinte, irmãos, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma equipe excelente aqui. Os professores são muito capacitados. Eu não convido aqui ninguém que vem de rodear a terra. Não convido. Só convido gente comprometida com Jesus de Nazaré. Comprometida com o Senhor. Não é? Eu tinha uma pergunta que eu ia fazer, a pergunta aqui geral, meu Deus. Sumiu aqui a pergunta do irmão do... Vê se acha aí, o do irmão do Distrito Federal. Cadê? O Miguel, o Vitor está dizendo Reirene Tuquírio, pastor, Rodrigo. Tinha uma pergunta aqui, gente, sumiu. Aqui, ó, Flávio. Flávio, vamos ver lá. O nome de Jesus deriva do hebraico Yeshua ou do grego Jesus? Isso, tem uma série Pois de... alguns dizem que o nome de Jesus é um nome pagão romano criado por Roma. Flávio Melo, Distrito Federal. Não, Yeshua Hamashia, Ben Davi, Sar Shalom de Israel. Jesus é o Messias, filho de Davi, príncipe da paz de Israel. O nome Yeshua, o Josué do hebraico, né? É traduzido por Josué. Salvador. Salvação Redentor, de Jeová, isso. né? É vertido para outro idioma como Jesus. Não tem paganismo nisso. Não é? É vertido depois para o português como Jesus. Não tem paganismo disso. Às vezes as pessoas ficam curiosas, pastor Cruvinel, com relação à pronúncia, porque você tem aí essas várias Yeshua e Jesus, Yesu, que na verdade é a questão das transliterações, como são letras diferentes das línguas, então essa pronúncia acaba alterando, acaba gerando, na verdade, várias pronúncias, porque você tem que também buscar qual que é a letra que encaixa naquela letra da língua diferente. Então tem essas questões. É igual o nome Yahvé, Jeová, Javé. E por aí vai, né? Vamos terminar com essa confusão aqui. Porque esse aqui, ó, Rodrigo, você perguntou aqui, ó, tem um batista, sensacionista, um presbiteriano meio sensacionista. Presbiteriano. É a posição da aliás, irmãos, quando a pessoa citar Westminster, essas coisas aí, e quer depreciar uma confissão de fé, leia ela inteira. Leia inteira. Para você falar algo de alguém, leia tudo. As institutas. Já leu? O fulano de tal. Tem que ler. Aí sim, né? Sim. Vamos lá. E um pastor, que estamos juntos, nós dois aqui. Rodrigo, pastor. Olha, segurando a minha mão. Um pastor, para você não. Um pastor, nós temos 2 minutos para discorrer nisso. Porque vamos até 50. Passamos 5, né? 58. Um pastor neopentecostal, escute, Rodrigo me perguntou aqui, um pastor neopentecostal, na grande maioria das vezes, é um batista, um presbiteriano e um assembleiano. Seria isso possível? Que isso? Na verdade, a pergunta dele joga a responsabilidade em cima do pastor Isaac. Veja, olha, um pastor pentecostal, na grande maioria, é um batista, um presbiteriano ou assembleia. É isso aí mesmo. É isso mesmo. O que ele quer dizer é o seguinte: o camarada era da Assembleia de Deus, ou era da Batista, ou era presbiteriano, e se tornou neopentecostal. Não bate muito. Vê como é que você vai falar, hein? Vai lá, pode começar, vocês aí. Bom, eu já disse aqui nesse programa, perguntado inclusive pelo Cruvinel, que o neopentecostalismo, em sua forma misticista, eu acabei de inventar essa palavra, de existir, em que toma de Deus a glória, em que coloca essa história de colocar Deus na parede, de exigir coisas de Deus. Esse Deus não existe, logo isso não é uma religião para ser seguida, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus de Israel.
o neopentecostalismo que prega essas coisas deve ser calado à luz de Tito 1:11. Essas pessoas que distorcem a palavra devem ser caladas. Mas um batista... o que o irmão perguntou, isso infelizmente tem acontecido, que placa de igreja hoje, infelizmente, não significa mais nada. Você encontra igrejas batistas, presbiterianas, lá na placa, Igreja Batista do lugar tal, e o pregador é de neopentecostal, e utiliza de teologia da prosperidade, infelizmente. Por isso que você encontra inclusive igrejas com o nome de Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal falando de tal, e encontra uma pregação saudável, uma pregação bíblica. É por isso que nós devemos fazer como os bereanos, pegar a nossa Bíblia, sentar para ouvir um sermão e analisar o que está sendo dito, se está à luz das Escrituras. Isso é que todo crente deve fazer. Todo crente, sem exceção, seja pentecostal, seja batista, presbiteriano, deve pegar a sua Bíblia e analisar, avaliar o que está sendo dito. Então, se eu encontro numa igreja pentecostal uma pregação bíblica, isso é muito bom, eu ali posso congregar. Deixa eu dizer para você que eu fui presidente do Conselho de Doutrina da Comadesp, uma convenção das Assembleias de Deus ligadas à Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Escrevi para quase tudo que tem dentro da CPD, quase tudo. Me permite o colega que é também da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, muita gente fala da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma grande rede que pega todo tipo de peixe. Pega dourado, pega piramboia também. Tem gente que só vê piramboia, mas tem muito dourado, muita gente cheia do Espírito Santo, com muito conhecimento. O que dizer de falar do pastor Ezequiel Soares, Joanir Oliveira, que dizer de falar dos nossos líderes, pastor Carlos Roberto Silva, que é presidente da Comadesp, pastor José Wellington, gente que tem postura há 60 anos. Agora, lamentavelmente, Jesus tinha 12 e um era um sem noção. Não é? Não é verdade? Uma coisa que... Acontece, às vezes as pessoas derivam de doutrina é por causa de dinheiro. É assim ou não é, pastor Eliseu? É o que eu ia falar. A única coisa que eu ia comentar aqui é que assim, uma coisa que pesa nessa história é porque tanto a Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista, são igrejas que não têm patente sobre esses nomes, porque são igrejas tradicionais, antigas, então qualquer um usa. Então você encontra uma Assembleia de Deus ali, ministério, não sei quem, que não tem nada a ver com a raiz genuína da Assembleia de Deus, ou não tem nada a ver com a raiz genuína batista, porque são nomes de domínio público, diferente de igrejas mais modernas que têm seus nomes patenteados e não podem ser usados. Mas, na verdade, o nome dessas igrejas surgiram por questões históricas e, naturalmente, sem nenhum viés de planejamento estratégico. O pastor Cruvinel resumiu tudo numa palavra. Geralmente, não, assim, generalizando, mas o neopentecostalismo, na sua maioria das vezes, ele virou comércio. Então ele virou um comércio. Irmão, tem gente que ama Jesus, que aceita Jesus lá, mas se a pessoa é do Espírito de Deus, ele vai seguir. Esse negócio de negociar com Deus é heresia. Esse negócio de, você vender bênção, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Tá bom, gente? Rosa, lenço. Nada disso. Pastor, quem quiser te conhecer, como é que faz, pastor Reverendo Lucas Rezende? Nós estamos estourando aqui. Você me deixaria muito feliz em me conhecer lá na Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, Rua Doutor José Elias 67. Ou se não me acompanha aí pelo canal no YouTube, Pastor Lucas Rezende. Pastor Isaac. www.igrejaredenção.org.br, lá tem os meus contatos, nossos sermões. Visite a gente lá na Avenida General Taliba Leonel, 3780, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô aqui na Zona Norte. Maravilha. Pastor Eliseu de Almeida. Eliseu Almeida no Facebook, o AD Belém Sé 106 no Facebook. Nossos cultos ali na Odorico Mendes 43 na Moca. Estamos ali para recebê-los. Irmãos, deixa eu dizer, se você quiser adquirir o meu kit teológico, são 3 DVDs de escatologia, um DVD de interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo, mais o meu livro Vida da Igreja, manda aí uma mensagem no meu WhatsApp. Quiser me convidar a pregar também, 96766-5787, 96766-5787. Nesse sábado, estaremos lá em Arujá. Pastor Cláudio Apolinário vai estar participando da nossa ceia, não é? Avenida Doutor
Mário Covas, né, doutor Mário Covas, 2100 na Catedral da Esperança, às 19h30. Vem estar conosco. Jesus abençoe. Obrigado, meus irmãos. Amanhã tem mais. Fica na paz, porque a vida é tudo de bom. Vida Teológica.